eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, quem veio quarta passada ou quem ouviu a mensagem, nós falamos de maturidade espiritual e ainda ficou faltando aqui algumas coisas que eu queria contribuir nesse assunto, que não deu tempo. Então nós vamos continuar falando sobre a maturidade. E amém, as crianças, amém? Vamos orar sentado mesmo. Senhor, nós abençoamos os nossos pequeninos, os nossos jovenzinhos. Pai, nesse ano tão profético de preparar a próxima geração, nós liberamos sobre eles, Senhor, mais graça, mais unção, mais discernimento. Que logo cedo, ainda na primeira infância, Senhor, eles sejam cheios do discernimento de espírito, para poder enfrentar, Senhor, as coisas que o mundo aí fora reservam no Senhor, firmados no princípio do Senhor. Firma-os, Pai, como a casa construída na rocha. Em nome de Jesus, que seja um ano de capacitação sobrenatural sobre o ministério infantil, sobre todos aqueles que ensinam nessa casa, ensinam nessa congregação as crianças, que eles possam receber do alto, de uma maneira sobrenatural, mais e mais do Senhor. Enche eles, Pai, enche eles, para que eles derramem sobre os nossos pequeninos, para que eles derramem, Senhor, sobre os nossos filhos, Pai, aquilo que está no coração do Senhor. Em nome de Jesus nós abençoamos, amém. Até os 13 anos tem cinema lá atrás para você. Sala 2, na sala 2, amém. Então nós falamos semana passada sobre a maturidade espiritual e falamos que sem a maturidade nós não podemos alcançar a nossa herança. Falamos da maturidade nesse sentido, trazendo para esse foco interesseiro, que é alcançar a herança dos filhos, né? E o Senhor disse que eu precisava estar pronto, eu precisava estar maduro, né, para pegar essa herança. Então a herança é direito nosso, e aquela parte da herança que não está na eternidade, mas que vai ser liberada aqui, que é o encaixe com o propósito de vida familiar, ministerial, do trabalho, enfim, tudo aquilo que nos diz respeito. Esse encaixe o mais próximo, o mais perfeito possível, ele depende do nosso crescimento. E nós temos direito àquilo que Jesus conquistou na cruz, mas o filho pequeno não toca a herança. O filho pequeno não usufrui da herança, ele fica debaixo de tutores. E a gente viu que para sair mais fácil dos tutores, nós precisamos amar a correção e nós precisamos ser liberados. E ainda que nós vamos ter sempre pais espirituais nos conduzindo, nos cobrindo, mas tem um envio, e esse envio ele chega quando o tempo da maturidade chega. Então nós falamos sobre o amor à correção nos conduzindo à maturidade. Hoje eu quero falar com vocês sobre pelo menos dois assuntos da maturidade. E o primeiro nós vamos usar como texto base Colossenses capítulo 3. Clamando ao Senhor por um entendimento sobre como alcançar. Aqui tem um princípio de Deus em Colossenses 3 que nos conduz à maturidade. Eu quero ler com vocês o versículo 1 e 2, que diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Versículo 3 ainda: porque já estás mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, Colossenses ele nos traz o entendimento sobre o dever, sobre a orientação de pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima. Pastor, e o que isso tem a ver com maturidade? Porque a Bíblia diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino e pensava como menino. Quando eu cresci, então eu vou fazer agora as coisas mais adultas, de filhos mais crescidos. Quando a gente vem para a nossa fé, nós nascemos de novo, nascemos criança no Espírito. Por isso nós vamos desenvolver o nosso espírito.
né? Assim, às vezes essa palavra foi roubada, né? Que às vezes o pessoal assim que desenvolve religiões pagãs que não servem só a Jesus Cristo como o Senhor, eles usam falar desenvolver o Espírito. Então quando a gente fala essa palavra, parece que a gente é que está estranho, né? Parece que nós é que estamos entrando num lugar que não podíamos, mas na verdade não. Na verdade o termo é nosso, a expressão é nossa. Deus nos chamou para desenvolver o nosso espírito, porque nós nascemos de novo, né? Nascemos da água e do Espírito. Nicodemos ficou encucado, ficou assim, incutiu isso, falou: Jesus, como é que eu vou poder nascer de novo? Eu vou voltar de volta ao ventre? E aí Jesus falou: não, é da água e do Espírito. Então a gente nasce de novo no Espírito para desenvolver, não para ficarmos crianças e bebês. E esse desenvolvimento, ele vai passar por várias fases. Agora, quando eu sou menino, eu penso como menino, eu falo como menino, mas quando eu cresço, então eu começo a buscar as coisas que são de adulto, ou de um pouquinho mais de filhos crescidos. E Colossenses então é exatamente nesse aspecto que ele vai nos ajudar, porque ele diz: se eu já ressuscitei com Cristo, então agora eu busco as coisas que são de Cristo, que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, e eu penso nas coisas que são do alto. Queridos, a fase de menino, de menina, nos traz muitas distrações, né? Nos traz o interesse por coisas que nos distraem. E a maturidade, quando ela chega, ela tem um foco na vida do cristão. A maturidade, quando ela vai chegando, ela nos leva a um lugar de coisas de gente grande. E para o crente, coisas adultas são pensamentos do alto, são buscar as coisas que estão no alto. Então, uma chave para um tempo de maturidade está aqui em Colossenses 3, nos ensinando a buscar aquilo que é dessa fase mais adulta, e não nos intertermos com aquilo que é da terra, ou não, pelo menos não focarmos naquilo que é da terra. Então, eu não tenho como amadurecer na vida cristã se eu não buscar essas coisas que são de cima. Eu não tenho como amadurecer na vida cristã se eu não me aplicar a práticas espirituais que estão ligadas ao céu. Eu não tenho como crescer na vida cristã se eu achar que a minha vida cristã é simplesmente um culto ou 2 cultos por semana, ou um evento esporádico que acontece na semana. Eu não vou conseguir esse crescimento, eu não vou conseguir nutrir isso que vai me fazer mudar de fase na vida espiritual. Eu preciso buscar as coisas que são do alto, eu pensar nas coisas que são do alto. E nesses dias, num tempo, né, que nós vivemos, no meio dessa geração tão tecnológica, tão cheia de tantas coisas que nos aprisionam, eu posso viver distraído mesmo estando dentro de casa, porque hoje tudo quase se faz pela internet sem eu precisar sair. Só que isso me rouba, isso me faz a pensar o tempo inteiro nas coisas que são terrenas. Queridos, se nós formos ver o que é investido pela indústria, né, pelo comércio, por todas as coisas de mídia, que são realmente para nos pegar, para nos prender, para chamar a nossa atenção, não que isso não tenha a sua parcela boa ou necessária, desde que seja num perfeito equilíbrio. Se nós não nos atentarmos para isso, nós não vamos conseguir nos ater às coisas que são do alto, a buscar as coisas que são de cima. Então eu preciso tirar as distrações, ou eu buscar as coisas ligadas à terra, eu me interter com as coisas que são da terra. Isso é para uma fase passageira, porque agora o menino não fala mais como menino, não pensa mais como menino, então ele tem que buscar o que é de adulto na vida espiritual, no que diz respeito à maturidade. E eu quero falar das práticas espirituais, porque não tem como eu falar de pensar nas coisas do alto, não tem como eu falar de buscar as coisas que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais, se eu não falar das práticas espirituais. Embora seja um assunto que eu sei, eu espero que ele chegue ao seu coração de uma maneira queimando nessa noite, de uma maneira diferente, para completar aquilo que você precisa, e a mim também, aquilo que eu preciso.
Eu não posso viver uma vida de maturidade, eu não tenho como chegar a uma maturidade de um filho que está pronto para a herança, se eu não amo a palavra. Nós falamos semana passada sobre amar a correção, mas eu também preciso, queridos, amar a palavra. Eu preciso amar a palavra. E quem ama a palavra, estuda a palavra. Estuda por meio de ouvir, estuda por meio de ler, estuda por meio de dedicação. Não só aprender, é claro, como praticar, mas eu não vou ter como desenvolver uma maturidade se você não colocar isso na sua mente e mais ainda no seu coração. Não tem como crescer. Não existe uma maneira de crescer na vida espiritual sem essa primeira prática espiritual. Eu preciso desenvolver dentro de mim um amor à palavra. E nós falamos semana passada sobre o amor à correção. E eu vou ser corrigido, seja por Deus ou por Deus através de um tutor, eu vou ser corrigido pela palavra. Eu vou ser corrigido por ser confrontado com princípios na palavra. Então, quando eu desenvolvo esse amor pela palavra, como eu já encurto o caminho do processo, não encurtar por não querer passar, mas por ser mais natural, por não precisar ficar dando voltas. Porque o amor à palavra, ela vai entrando, ela vai fazendo, ela vai me transformando. Eu não tenho como crescer na minha vida espiritual com Deus se eu não amar e não estudar a palavra. É claro que eu não posso ir ao extremo de um estudo que vira razão, que vira racionalidade, que me leva a um lugar de ceticismo, porque tem muitos que estudam, recolhem conhecimento, mas não deixam isso ter o peso da unção do Espírito Santo dentro de si. Então vai só acumulando bagagem, né? E daí desenvolve às vezes uma pessoa boa de Bíblia, boa de teologia, mas extremamente cética e racional. Então a teologia sem a experiência com Deus também não vai dar certo. Então qual é o amor da palavra, pastora, que a senhora está falando? Aquele que eu amo ela e eu sou coerente em me esforçar em deixar ela produzir aquilo para o qual ela foi escrita dentro de mim. Às vezes eu estou discipulando algumas pessoas e eu vejo logo que a pessoa não tem profundidade na palavra. E queridos, eu vejo a dificuldade que uma pessoa tem em passar por processos de cura e libertação se ele não cumprir isso, se ele não crescer nisso. Por quê? Porque ele não consegue entrar na verdade que está escrita. Se você não conhece, você não ora a palavra, na hora de um dia difícil, na hora de uma reprovação, diante a uma área de derrota, você não tem o peso da palavra, os versículos não saltam, sabe, os versículos não vêm. Às vezes algumas pessoas falam assim, olha, para pregar, a gente pode ir lá e pregar, Deus falou que Ele abre a boca e vai encher, mas aí Ele quer tirar a responsabilidade de aprender e de mergulhar na palavra. E quando eu tenho oportunidade de ensinar algumas pessoas mais de perto, eu digo, não se engane, querido, isso é um engano, porque o Espírito lembra aquilo que tem em você, Ele vai te lembrar. Você não vai sair de dentro de você um versículo que você nunca ouviu, nem acolheu no seu coração, nem se esforçou para viver. Ele não tem como sair de você com peso de verdade. Então muitos amam o ministério, são chamados para o ministério, mas não desenvolvem o ministério. E aí fala assim, poxa, mas eu tenho uma herança, poxa vida, mas eu tenho uma promessa, mas Deus falou comigo, eu tinha 5 anos de idade, até hoje não aconteceu. Aí eu te pergunto, o que você está fazendo para amadurecer nesse sentido? Para que Deus cumpra, para que você experimente a herança, para que você toque as nações, para que você toque a nossa nação, ou a nossa cidade, ou o nosso bairro, conforme o seu chamado. O que você tem feito por isso? Porque o amor à palavra está dentro desse contexto de buscar as coisas que são do alto. Não tem como eu pensar naquilo que é do alto se eu não me aplicar a isso, né? Às vezes na própria área nossa aqui ministerial, que é trabalhar ajudando pessoas e também desenvolvendo num grupo menor o chamado, eu digo assim com eles, é minha luta de falar assim, gente, como é que vocês querem crescer na libertação, no atendimento, pregar a libertação, se ninguém lê, se ninguém estuda os textos, se ninguém se aplica a isso? Então você não amadurece, você não está pronto. E tem muitas pessoas que têm a sede de fazer, mas às vezes você confia uma pequena missão e você vê quanto que a pessoa se atrapalha com uma missão bem pequena.
pequenininha. Queridos, Deus, Ele é pai, é um pai amoroso e inteligente. Ele vai te dar por partes. Qual é o pai que já vai soltar o filho de qualquer jeito? A minha filha começou a aprender a dirigir, foi para a autoescola. Aí quando passou, ela já queria sair dirigindo. Eu disse, não é porque você tem a carteira que você já vai sair dirigindo. Então primeiro vai junto com alguém. Primeiro é só uma volta na rua, né? Também não pode guardar o carro, também nem estacionar. É só a volta seca e para lá, né? Ah, mãe, desse jeito, para que adiantou fazer carteira? Eu falo, tudo é gradativo. Depois treina sair e entrar na garagem, né? Com a gente lá em casa é um pouco assim. Aí eu já vou lá na minha avó, vou pegar a BR. Como assim? Meu Deus, nem no centro ainda você não começou aí, como é que vai pegar a BR? Não, então a gente vai liberando. É assim que pai faz com o filho, não é? Não é porque tem a carteira ou porque ganhou um carro que você vai sair deixando. Por quê? Como é que vai embora para uma outra cidade e vai dirigindo sozinha? Ah, não pode, porque é degrau. Você vai confiando conforme a experiência de crescimento, conforme a maturidade que vai chegando. E se nós pais, que somos maus, que somos ruins, nós temos essa sensibilidade para sentir no filho, para cuidar o filho, para ter algumas percepções, imagina Deus. Deus que é amor puro, Deus que é maravilhoso, onisciente, onipresente, que nada escapa dele, que ele olha para cada um de nós na nossa individualidade e sabe tudo sobre todos. Como que você acha que ele nos vê e nos percebe? Então às vezes a gente quer ir, a gente quer romper, mas a gente não fez aquilo que era necessário para se preparar. Então a maturidade, ela envolve pensar nas coisas que são do alto. Chega um tempo que o menino para com as distrações, para com aqueles entretenimentos, para com aquilo que tira você do foco, e o pouco que sobra, porque os dias estão curtos, os dias têm ficado cada vez mais curtos, e aquilo que sobra, já de toda a sua correria necessária, você vai aplicar. Ai, pastora, mas como assim o que sobra? Não, porque as primícias nós já damos ao Senhor em comunhão, em adoração. Agora, tirando aquilo que é necessário da nossa rotina, todo o tempo precioso nós devemos nos aplicar. Ah, mas já orei, já passei meu tempo com Deus nesse dia. Mas e o que você está fazendo a mais? Como é que você está buscando pensar nas coisas do alto? Porque esse texto aqui, queridos, eu não sei se algum dia você interpretou ele achando assim que pensar é assim, ficar lá no sofá com os pés para cima e pensando nas ruas de ouro, nas ruas de cristal, e pensando na roupa dos anjos, e pensando o que tem no céu. Não é bem isso. Esse pensar nas coisas do alto é se envolver com os princípios de Deus, entender aquilo que Deus tem, aprofundar naquilo que Deus tem. E não tem um jeito melhor do que o amor à palavra. Não tem um jeito melhor do que você. Como é que você vai falar para alguém de milagres sem você conhecer quando Ele curou? Os textos que saltou a cura, os textos que Ele libertou os cativos, o texto que Ele rompeu com correntes. Se esses textos não estiverem vivos dentro de nós não vamos conseguir amadurecer. Então o amor à palavra é um caminho da maturidade, de pensar nas coisas que estão no alto, e não só de pensar, como de buscar. A palavra vai gerar um crescimento em nós quando eu me aplico a isso de uma maneira coerente. Pastor, o que é me aplicar de uma maneira coerente? Queridos, é assim, não é no perfeccionismo. Porque o perfeccionismo é diferente da coerência. Em que sentido? O perfeccionista, ele quer fazer no braço e na força, mas ele quer fazer baseado no eu vou fazer. Então ele vai buscar a perfeição, ele aprende algo e ele vai buscar se aplicar, ser perfeito naquilo por ele mesmo. Então quando eu busco algo na força do braço, por mim mesmo, consequentemente, quase sempre eu vou pegar a honra para mim, porque foi eu que fiz, porque fui eu que dei conta, porque é parabéns para mim, porque é nota 10 para mim. Então aí perde todo o contexto do princípio do reino, que é por Ele, para Ele, todas as coisas. Aí nós perdemos esse princípio. Então eu sou coerente com a palavra quando eu vou me aplicar a me esforçar o melhor que eu posso, e sabendo que eu dependo dele. Pastora, mas eu tenho como cumprir 100% de um texto? Eu tenho, sempre reconhecendo por Ele, nele, para Ele,
dependendo dele, isso muda toda a situação. E o Senhor sonda um coração que é dependente dele. O Senhor sonda alguém que está esperando dele para isso. Então esse amor à palavra, às vezes eu estou trabalhando com pessoas que têm dificuldade em estudar, em entender, em buscar a palavra. Então eu falo, é simples. Não vamos começar lá do topo lá da arquibancada, porque logo na primeira semana você já vai desistir. Mas se você começar um versículo ou 2 versículos e pegar uma semana para eles, pastor, um mês que seja, mas quando acabou um mês, uma semana, aqueles 2 versículos produziram um fruto em você, produziram um fruto. Eu senti que a minha área nesse momento a ser trabalhada é essa, então eu vou pegar aqui, eu vou meditar aqui, eu vou ir aqui, Colossenses 3, eu vou pensar nas coisas que são do alto. Quando eu estiver jogando meu tempo fora no celular, quando eu estiver jogando meu tempo fora diante de uma série, eu vou pensar nas coisas que são do alto. Não, eu vou buscar o que me edifica. Eu vou trabalhar só esse texto. Quando em um mês aquele texto produziu fruto em mim, queridos, a palavra vivificou. Aquele texto não sai mais. Porque ele é gravado nas tábuas do coração. E na hora certa, toda vez que precisar, o Espírito vai lançá-lo, vai lembrá-lo. Aí eu passei aquilo, eu vou para outro, eu vou para outro. Então nem sempre eu vou poder ser aquele estudioso que toda semana vai estudar a Bíblia, livros, comentários. Às vezes eu não vou ter esse tempo hábil, mas eu não posso ficar sem nada. Eu não posso deixar de descumprir esse princípio de amar a palavra, de desejar, ser pouco ou ser muito, mas essa é uma prática espiritual necessária para o tempo de maturidade. Queridos, não tem como pular essas fases. Sabe, eu sinto, e nesses dias Deus tem colocado muito isso em mim, no meu coração. É muito simples, mas queima dentro de mim. Eu sei que quando queima é porque Deus quer fazer algo. Que tem pessoas que aguardam pegar uma herança do propósito, aguardam colocar de fato a mão na herança de um propósito, e mais específico de um propósito ministerial, mas não tem se aplicado para pensar nas coisas que são do alto. E aí está esperando a grande mágica acontecer. Está esperando algo sobrenatural acontecer, como que um raio cair na cabeça, mas não vai acontecer, porque não é assim. Porque Deus é um pai que Ele vai cuidar passo a passo do filho, Ele vai acompanhar o aprendizado do filho passo a passo, e Ele vai te liberar conforme a maturidade já alcançada para cada fase. Eu preciso entender isso, eu preciso me aplicar a isso. Outra prática espiritual que nós conhecemos bem, mas que eu preciso pelo menos falar rapidamente, é essa oração que pode muito em seus efeitos. Queridos, não tem como eu crescer se eu não me aplicar nesse tempo de relacionamento com Deus. Isso tem sido falado desde que eu estou só falando aqui da igreja. Eu acredito que desde que eu mudei para Campo Grande, eu ouço, o rema contínuo que eu ouço nesse altar. Se falar do tempo com Deus, de busca à intimidade, é um dos valores espirituais, é um dos pilares espirituais da igreja. Mas, queridos, na prática, na hora que eu vou atender, cuidar de vidas, na hora que eu vou ouvir pessoas, eu vejo o quanto isso ainda precisa ser pregado. Está tão pregado, mas precisa ser mais pregado, porque o tempo está engolindo as pessoas. E aí as pessoas não param, nós não paramos o tempo necessário. E eu vou te falar, cada vez vai ficar pior, porque a palavra tem que se cumprir. Diz que os dias serão breves nos últimos dias. E nós vivemos uma geração, se não a dos últimos, muito próximo dos últimos dias. Então é lógico que nós vivemos tempo em que os dias estão breves. E passa-se o dezembro, e quando você pensa que não, já vai chegar dezembro de novo, porque fevereiro já está aí. Nós acabamos de finalizar a primícia, nós já estamos em fevereiro. Mas nós temos que se virar, nós temos que dar nosso jeito, nós temos que nos resolver, nós temos que tirar o desequilíbrio em relação a outras coisas. Sabe por quê, queridos? Você vai mostrar
mostrar o que tem valor para você, aquilo que você investe seu tempo e dinheiro. Não tem outra regra. Você pode pular para cá, pode pular para cá, pode pular para cá, mas vai cair nisso. Você mostra o que é prioridade, o que tem valor para você, onde você aplica tempo e dinheiro. Então aqui você não aplica dinheiro para orar, mas você aplica o tempo. Alguns aí, né? Eu não concordo com isso, não, mas assim, a maneira de dizer de alguns que o tempo é dinheiro. Por que eles usam falar isso? Porque hoje se corre contra o tempo. Você acorda quando vê, está na hora de dormir. Mas o que é prioridade para você? É pensar nas coisas do alto? É buscar de fato as coisas que são lá de cima? É de fato se preparar? Será que tem um desejo mesmo no nosso interior de tocar a herança? Será que realmente tem um desejo? Falamos tanto do propósito, mas será que em nós queima e arde mesmo um desejo interior de agradar ao Pai, de agradar, de ficar na vontade, na perfeita, na agradável vontade dEle? Eu não sei. Cada um que pode responder, porque as suas prioridades vão mostrar o que realmente está dentro. As suas prioridades vão mostrar. Porque, queridos, eu vejo cada vez mais uma igreja, não estou dizendo aqui da nossa igreja, da nossa comunidade local. Eu não estou falando do grupo que está aqui no culto. Eu estou falando a nível de igreja de Cristo. E por que eu vejo? Porque a gente sai, tem um ministério itinerante, a gente conversa, a gente vê a realidade de várias igrejas. Então a gente pode falar um pouco, pelos muitos lugares que a gente vai. Eu vejo um contexto de igreja cada vez mais dependentes de algo, para buscar a presença dEle, para pensar nas coisas que são do alto. Então se eu estou sozinho, eu logo já vou me interter. É uma crise quase que igual. Todo mundo nem pisca na frente de um filme, mas lê a Bíblia 5 minutos, dorme. Começa a orar com Deus sozinho, não, acabou. 5 minutos, já orei tudo que tinha. 15 minutos, pareceu que foi 1 hora. Isso é a falta da prática de desenvolvimento do nosso espírito. A gente vai ficando dependente, às vezes, de orar em grupos, de orar só junto com pessoas, ou de precisar de bengalas se não tiver alguém. E eu não estou dizendo que a gente não deve e que não é bom orar com pessoas, porque existe um princípio de concordância. Mas eu não estou falando aqui sobre a concordância para uma guerra espiritual. Eu estou falando sobre o amor de estar com o Senhor e de desenvolver o relacionamento com Ele pela oração, e de contar as coisas para Ele. Queridos, olha, eu vejo isso e eu acho tão grave, porque às vezes eu estou com um grupo de pessoas que a gente espera que sejam maiores. Não no sentido de maiores, de grandeza, no sentido de mais maduros. A gente pensa assim, eles já são mais crescidinhos, maiores nesse sentido de crescimento. Só que a gente fala assim, olha, vamos falar com Deus. Às vezes passa 5 minutos, já vai pedir. Então é uma oração que só pede o socorro e o favor, mas que não tem prazer de ficar só com Ele. Se você tem dificuldade de ficar sós com Deus, se você tem dificuldade, se acaba as palavras, preste atenção nisso, observe esse sintoma. Se você não consegue ficar só você e Deus, se você só consegue ter prática em Deus quando você está com pessoas, esse aponta para um nível de falta de crescimento, aponta para um nível de que você ainda precisa crescer mais. Mas pastor, eu vou para o inferno porque eu sou imaturo? Não, mas eu estou te mostrando um caminho de crescimento para cooperar com aquilo que Deus chamou você para fazer, na família, não só na obra, não só no ministério, mas na família, na sua vida, no curso que você escolheu, na função do seu trabalho, em todo lugar que você estiver, cumprindo o propósito de Deus. Quando eu não me aplico a esse lugar em Deus, eu não consigo ouvir o secreto de Deus. Eu não consigo ouvir o revelado, aquilo que é profundo. Queridos, quando você aplica o amor à palavra, o tempo com Deus, deixa eu te dizer, no começo parece que nada está acontecendo, mas quando passa o tempo, você está plantando uma hora, chega a hora de colher. De repente você começa a ler um texto, ou a ler um cartaz, ou a passar por alguma experiência com a natureza ou qualquer lugar, e o Espírito salta. O Espírito salta de um texto, ministra você, gera vida em você, e você abre a boca e aquela vida vai gerar em outra pessoa.
O amor à palavra e o tempo com Deus, ele constrói algo tão profundo, que tem a capacidade de entrar em nós e descortinar o que alguém pondo as mãos em nós não conseguiria. O que alguém, por mais amigo, irmão, companheiro de fé, pudesse querer nos ajudar, não conseguiria. Porque o amor à palavra, combinado com o tempo com Deus, faz com que a palavra entre e vai cortando juntas e medulas e discernindo os intentos mais profundos do coração do homem, que nem nós mesmos sabemos. Ela entra lá naquele cantinho, ela entra naquelas frestas, ela entra naquelas arestas, ela entra naquelas situações que precisam ser movidas dentro de nós, arrancadas dentro de nós, e ela trabalha. A palavra e a palavra de Deus no relacionamento com Ele vai nos levar a esse lugar. Queridos, o tempo com Deus é algo que está difícil da gente resgatar na igreja. Ah, pastora, mas esse é um assunto tão pregado, mas eu vou te afirmar. Eu vou te afirmar que está ficando só para o fim de semana, está ficando só para o horário do culto. E a gente ainda às vezes chega, eu não estou colocando peso de culpa, mas às vezes aí a gente ainda chega cansado, já pensando na hora de voltar, e já chega aqui assim, nem o culto direito a gente não dá ao Senhor como Ele deveria, como nós deveríamos, como Ele merece. Eu vou te dizer, se nós não entrarmos nisso aqui, não tem maturidade. Não tem maturidade. Nós é que precisamos nos adequar. Os dias são curtos, as funções são muitas. Uma vida, dependendo da cidade, Campo Grande não é uma cidade pequena. A logística de movimentação é difícil. Mas olha, temos que nos adaptar. Temos que dar o nosso jeito. Se eu quero amadurecer, eu preciso pensar nas coisas que são do alto. E para mim pensar nas coisas que são do alto, eu preciso desenvolver relacionamento com Ele. Eu preciso amar a palavra dele. Um terceiro princípio que eu quero falar sobre os princípios espirituais, as práticas espirituais, que é muito comum, mas eu preciso falar nessa noite, é o jejum. O jejum vai me amadurecer. Por que ele vai contribuir na minha maturidade? Porque ele esmaga a minha carne. Ele vai enfraquecer aquilo que precisa ser enfraquecido. Então, claro que o menino vai gritar. O menino vai gritar para ser corrigido, nós falamos semana passada. A criança esperneia, né? Eu contei para vocês aqui situações que eu desmaiei diante de correção do Senhor, como o texto fala. Mas o menino também, a carne, quando é para ela ser espremida, para ela ser subjugada, nós vamos espernear. Nós vamos gritar. Mas o jejum é uma prática espiritual que vai enfraquecê-la e vai produzir em mim um fortalecimento espiritual. Então, o espírito cresce e a carne diminui. Isso gera maturidade espiritual. Eu preciso me aplicar. Tem pessoas, queridos, que tem várias formas. Tem pessoas que têm sensibilidade ou dificuldade maior com o jejum. Sempre eu falo, entenda você. Não se baseia pelo outro, pelo que o outro faz. Comece com você. Às vezes algumas pessoas falam, pastor, eu não consigo. Às vezes eu falo assim, vamos fazer o seguinte, começa assim, que hora você acorda? Às 6 horas. Eu falo, então vamos consagrar 6 e entregar 10 da manhã. Mas vai almoçar, vai jantar, vai lanchar. Não tem problema. Comece, mas tem que começar. Tem pessoas que esperam, não, eu vou esperar o dia que eu vou ficar 36 horas de jejum, mas não começa nem por 4, 5, não vai desenvolver. Então, nós precisamos começar. Nós vamos começar um dia consagrado ao Senhor. Queridos, a nossa carne vai sendo espremida. Porque é realmente quando a gente está falando não. É o poder da renúncia em nós, mostrando para o Senhor. Nós queremos quebrar essas estruturas. Nós queremos tirar essas coisas de menino. Nós queremos tirar aquilo que nós temos de prática, que nos distanciam do alto, que nos distanciam das coisas do céu. Crente, querido, tem que ser crente. Crente ora, crente medita na palavra, crente ama a palavra e crente jejua. Pastora, mas isso é tão básico. Mas, querido, tem pessoas aqui que precisam escutar o básico nessa noite.
não vai ter maturidade. Não tem como colocar herança se você não crescer. Então me ajuda, irmão, porque a obra precisa de você pegando a herança. Nós precisamos de filhos maduros que vão tomar conta dos negócios do Pai aqui na terra. Nós somos de filhos que deslancham. A igreja precisa, Campo Grande precisa, Mato Grosso do Sul precisa, o Brasil precisa e as nações precisam. Porque o mundo espera aquilo que vem dos filhos. O mundo espera o que vai se revelar pelos filhos. E os filhos crescidos, os filhos que têm condição de ser pais. Eu quero falar para você, eu vou falar mais um ponto ainda, mas eu quero pedir a você, é um pedido que eu te faço. Acolhe essa palavra. Saia daqui hoje com um desejo de equilibrar e fala: Senhor, eu reconheço que eu não tenho amado a sua palavra. Porque falar que ama é uma coisa, sem demonstrar é só da boca para fora. Confesse isso para você mesmo e para Deus. Senhor, eu tenho colocado desculpas, mas para o tempo, para o entretenimento eu tenho. Eu acho o tempo, na verdade é porque é mais gostoso. Na verdade é porque agrada a minha alma ficar lá vendo isso, vendo aquilo, ou mexendo naquilo outro o dia inteiro. E não está me agradando em nada a minha alma meditar na palavra, ser desafiado, ser corrigido, ser confrontado, ou ser consolado, ser amado pelo consolo de Deus, porque a palavra faz isso também, mas não está me agradando. Sabe, mais fácil a gente reconhecer diante de Deus e dizer assim: não, Senhor, realmente eu não tenho buscado, não é bom, eu não gosto. Porque outras coisas eu não durmo, eu vou ler a palavra, eu vou estar com o Senhor, já me dá um sono, já me dá uma vontade de parar. Sai mais fácil a gente assumir. Hoje é uma noite que Deus te chama assim, ó, vamos assumir, vamos zerar tudo e vamos começar de novo. Não dá, se não fizer os princípios básicos, não adianta eu sonhar com o mais longe. Não adianta eu sonhar com o profundo. A vida espiritual madura, queridos, o alicerce dela é no nosso a sós com o Senhor. De leitura, de vida de consagração e de relacionamento com Ele. O que a gente vai manifestar nos grupos, o que a gente vai manifestar no culto, no PG, nos ministérios que a gente serve, é simplesmente um resultado daquilo lá, ou vai ser pura casca e religiosidade. A pessoa que não está pronta, ela pode até fingir, e aos homens ela até engana, mas a Deus não. Por isso a próxima porta não abre, por isso o próximo degrau não rompe. Não adianta, é uma verdade entre nós e Deus, e Ele precisa ver isso em nós, saber isso em nós. Essa noite nós vamos clamar aqui no final do culto, por sede de práticas espirituais, por sede das coisas que são do alto. Nós vamos acabar, em nome de Jesus, pela oração, com os entretenimentos que nos roubam disso, com as coisas de menino que nos roubam das coisas que são de pessoas cristãs maduras, amadurecidas. E eu não estou dizendo que você não tem direito a mais nada, mas eu estou dizendo que muitos de nós estamos em desequilíbrio. E a gente gasta bastante coisa com as distrações. Isso é coisa de criança. E a gente gasta poucas coisas com as coisas que realmente são sérias. Outra coisa que eu quero falar sobre a maturidade é que uma característica da pessoa madura é a blindagem que ela tem, a forma com que ela se comporta em relação à ofensa. A forma com que um cristão lida com a ofensa aponta o seu nível de maturidade ou não. E essa é uma questão importante para a gente crescer e não ser roubado da herança. Como é que você tem lidado com a ofensa? Como é que você tem reagido com a ofensa? Como é que você tem caminhado nesse sentido em relação a quando você é ofendido? Qual é a sua reação? Porque quando você olha para esse quadro, quando você consegue se enxergar diante de um quadro onde você é ofendido, como você reage, você vai olhar para o seu nível de maturidade. Quando nós crescemos, nós vamos aprender a lidar diferente. Não só com a correção, porque nós falamos semana passada que a gente aprende a lidar com a correção e amá-la até. Mas também nós vamos mudar o nosso jeito de lidar com a ofensa. E nós precisamos caminhar com maturidade em relação a esse assunto.
é um outro aspecto que nos tira da herança, que nos tira de tocar lugares espirituais que Deus quer, porque exatamente uma isca qualquer que Satanás lança, e a gente recua e para. Como a gente desiste de projetos, desiste de famílias, desiste às vezes da nossa família, desistimos às vezes dos filhos, desistimos de pessoas e de ministério, por não sabermos lidar com a ofensa. A maturidade vai nos ensinar. E Filipenses, se você puder abrir, no capítulo 1, eu vejo Paulo aqui, dando um exemplo de uma pessoa madura. 1,15, eu vou ler. E eu aprendo com ele sobre o alvo de um filho grande, crescido, que buscava cuidar da herança do pai. Diz assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, em verdade, nisso me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Queridos, num contexto de prisão, num contexto onde muitos zombavam, não só ofendiam, mas era uma ofensa que zombava, era uma ofensa que espremia, era uma ofensa que levantava, que abria feridas em Paulo. Ele focou que o que importava era que o Evangelho fosse pregado. Muitas coisas nos são roubadas nos propósitos, porque nós desistimos por não sabermos lidar com a ofensa com maturidade. Eu vejo Paulo num contexto de prisão, eu vejo Paulo num contexto onde as pessoas, além de não compreender, muitos que inclusive já tiveram ao lado deles, que eram pregadores da palavra, o espremia, zombavam dele, e ele dá essa resposta madura, que uns pregavam por inveja, outros por competição, outros às custas de zombaria, ou de confusão, ou de porfia, mas ele dizia assim: o que importa? O que isso importa? Importa que o Evangelho seja pregado, deixe que o Evangelho vai tomando espaço, vai se expandindo, deixa que o propósito cumpra. Essa é a palavra de um pai, essa é a palavra de um filho crescido, essa é a palavra de alguém que está pronto para colocar a mão na herança, essa é a palavra de alguém que libera. Queridos, às vezes nós lidamos de uma maneira ruim, péssima, dentro de casa com a ofensa. Porque quando um de nós, como pai, como mãe, não sabemos lidar com a ofensa, às vezes, dos nossos filhos, a gente os segura no propósito em vez de liberar. A gente desconta a ofensa, segurando em vez de liberar. Isso é um sintoma grave de pais que não estão prontos. De pais que às vezes são pais que geraram filhos através de si, mas não estão prontos para aquela herança que Deus deu. Agora imagina isso no reino espiritual. Se no físico, às vezes com uma ofensa entre marido e mulher, entre pais e filhos, a gente não sabe lidar. Imagina a gente lidando em todos os nossos meios de convívio, lidando mal com o problema da ofensa, lidando de maneira errada, sem dar uma resposta madura. Paulo deu uma resposta madura. Ele disse: olha, o que importa? Eu vou ir pelo caminho do perdão. Está certo que perdão é um processo, ele tem fases. A restauração de confiança muitas vezes não vai ser da noite para o dia. Mas, queridos, lidar de uma maneira vingativa com a herança mostra um problema sério de maturidade nas nossas vidas. Lidar com uma maneira vingativa, de fazer algo para descontar, de fazer algo para dar o troco, nos priva de entrar naquele lugar paterno, materno, maduro de igreja, que vive e que libera os outros para viver o propósito.
A forma com que eu lido com ofensa vem demonstrar o grau de maturidade que eu tenho ou de imaturidade. Ah, pastora, mas tem situações que são tão difíceis. Tem situações que ferem a gente. Ah, querido, não tem como falar de ferida com Jesus. Ele foi o mais ferido. Não vai ter desculpa para a gente com isso. Não tem como. Sabe, às vezes são coisas simples. Quando eu falo de intercessão, eu falo muito assim, situações às vezes que a gente vê uma imaturidade tão grande. Nós vamos para uma batalha espiritual, um retiro, algo que tem várias equipes trabalhando, e às vezes uma questão da ofensa, o véu que se instala, a ruptura que abre no mundo espiritual entre uma pessoa e outra por causa de uma ofensa. Se a gente não souber lidar com isso, a gente se priva do propósito. Você quer ver algo simples? Às vezes a gente vai levar pessoas para o mesmo lugar. E aí alguém fala assim, ah, mas se o fulano for, eu não vou. Ah, se escalar o fulano, eu não vou. Aí eu acho engraçado, porque a Bíblia fala de sandálias do Evangelho da Paz. Aí eu já vou ficar sem a sandália, né? Porque eu não estou em paz. Então, aí sem sandália, como é que eu piso serpente e escorpião sem nada me fazer dano? Aí a gente quer que os versículos se cumpram sem a gente fazer a nossa parte. Aí a pessoa vai, recebe um monte de acertos das trevas, é acertado, né? Porque contra-ataque só vem na medida proporcional do que aquilo que a gente abre para que eles entrem. Aí eu falo assim, querido, mas você está cheio de ofensas sem perdão. Você está cheio de situações não resolvidas. Aí você vai pisar serpentes e escorpiões mesmo assim. No mínimo você devia deixar, guardar um pouquinho aqui as armas e ali resolver isso, vir, empunhar de novo as armas. Como é que você vai sem sandália? Como é que você vai sem sandália do Evangelho da Paz? Pastora, mas é porque você não passou o que eu passei, ou você não viveu o que eu vivi. Não, eu entendo. Eu te entendo, eu não estou te colocando culpa. Eu não estou dizendo assim, olha, mas eu estou falando assim, vamos crescer. Eu não estou falando que é fácil. Eu não estou falando que eu lido super bem com as ofensas, ou que eu sou, professora nisso. Mas eu estou falando assim, de mãos dadas. Vamos crescer, igreja. Nós precisamos aprender a lidar com esses conflitos de maneira mais fácil. Dentro da igreja, às vezes um conflito desse tamanho, eu não estou nem falando de coisas grandiosas, desse tamanho, a gente lida de uma maneira mal, e passa um ano amarrado com um conflito desse tamanhozinho. Então, o que essa palavra está produzindo de maturidade em nós? Onde que nós vamos chegar? Como é que nós vamos alcançar esse lugar? O maduro, ele sai de uma vida medíocre espiritual. Mas pastora, tem vida medíocre? No sentido de que já era para eu estar muito além e ainda não cheguei. Porque me falta maturidade. Me falta essa aptidão que Jesus constrói em mim. Uma pessoa madura, ela desenvolve nela uma capacidade de hospedar a pessoa no coração, independente das suas diferenças, independente, às vezes, até de como ela veio. Se nós não formos uma igreja madura, como é que nós vamos receber os que chegam? Chega o que vem da Assembleia, chega o que vem de um outro tipo, chega o que muda lá da outra cidade e vem para cá, que o culto era diferente. A gente se fecha em nós mesmos, mas esse é o nosso jeito, esse é o nosso modelo. Ok, mas o maduro tem uma aptidão de acolher, de hospedar, de se relacionar independente das diferenças. Eu preciso me relacionar independente das diferenças. Queridos, eu preciso conviver com pessoas que nem sequer acreditam em libertação. Às vezes nós não vamos trabalhar junto no mesmo trabalho. Porque se ele não crê, ele vai dividir comigo, né? Então aquele movimento espiritual não vai dar muito certo. Às vezes nós não vamos fazer o mesmo serviço. Mas eu preciso conviver. Não é uma diferença da maneira de pensar ou de uma interpretação de um ou outro texto que pode me tirar a maturidade de conviver e de hospedar as pessoas diferentes no meu coração. Como é que nós vamos estar como igreja Atos de Justiça prontos para isso? Agora eu te digo, o Senhor nos trouxe para um lugar desse tamanho.
Né? Que até agora a gente se sente ainda um pouco perdido. Agora que nós estamos entrando mais um pouco, porque nos primeiros meses era assim, né? Eu acho que eu nem conheço. Eu nem conheço todos os lugares da igreja. Aí Deus nos traz para essa igreja, desse tamanho, para esse tempo. Por quê? Vou fazer um tour com a pastora Ana, que eu tenho certeza que ela conhece tudo. Ele nos traz por quê? Porque Ele vai trazer gente. Ou vocês acham que essas cadeiras é para ficar assim? Porque Ele tem um propósito. Ah, é porque o pastor pediu? Claro que não. Claro que não. Mais gente, mais trabalho. Mas o Senhor quis. E aí nós, como uma igreja, se nós não desenvolvermos a maturidade, como é que nós vamos lidar com esse crescimento? Com essa herança que o Senhor está nos mandando? Com essa herança que o Senhor está trazendo? Porque os filhos dele no reino são herança. Então os crentes que vêm congregar para cá são herança do Senhor. Se a gente não aprende a lidar com isso com maturidade, a compreender, a pelo menos nos abrir para o diálogo, nós perdemos a herança. Ele fala, vou levar para outro lugar. Não vou trazer, porque eles não sabem lidar. Então a maturidade, ela vai aprender a lidar, não só com a ofensa, mas com a maneira diferente de pensar. Ela vai aprender a lidar com essas questões que às vezes geram tanto conflitos tão grandes e não precisavam. Mas na verdade, porque quando a gente ainda não cresceu aqui dentro, o negócio vem aqui dentro e faz um rebuliço, como se diz, no nosso interior. Gera um conflito, uma semana mal, um mês mal. Nós precisamos avançar nisso. Nós precisamos lidar com situações. Já pensou se aqueles que são chamados a ser pastores, líderes de PG, líderes de ministérios, se a gente não aprender a lidar com isso? Eu sei que tem pessoas em Campo Grande que não aprovaram muito a questão de eu ministrar um seminário para homens. Queridos, eu vou deixar de lidar com eles? Eu falo assim, me leva aí para ministrar o outro, de mulher mesmo, pastor. E boa, estamos juntos, estamos no reino. Quem sabe lá na frente Deus vai trabalhar isso nele. Quem sabe alguém que vai ser restaurado aqui nesses dias vai contar um grande testemunho e vai falar assim, eu fui fruto gerado lá naquele seminário que a pastora Janete ministrou. É isso que Paulo estava falando. E o que importa? E o que importa? Se vão falar, se vão deixar de falar. Eu preciso cair dentro dele. E eu tenho falado, Senhor, me ensina a crescer. Me ensina a crescer. Me ensina a lidar. Me ensina a hospedar diferentes pessoas. A gerenciar conflitos. Me ensina a crescer. Porque a palavra tem que enxertar em mim. A vida de Paulo tem que me ensinar. A vida de Pedro tem que me ensinar. A vida desses homens e mulheres que foram referências, que foram gerados e que produziram frutos dessa palavra através deles, tem que gerar algo em mim. Eu preciso disso, porque depois que eu entendi o que é o reino, é eu que preciso cumprir o propósito, é eu que dependo de Deus, é eu que não posso viver sem o chamado, é eu que não posso viver sem a presença, é eu que dependo, é eu que quero. Vem de mim para Ele agora, porque já veio dele primeiro para mim, agora tem que vir em mim, tem que me fazer ter sede, tem que me fazer desejar, tem que me fazer buscar. O processo é em mim. Eu preciso crescer. Pastor, é difícil quando eu cresço e ninguém cresce. Só eu que vou crescer? Ninguém cresce. Cresça você. Quando você já estiver dando fruto, que os outros percebam, eles vão olhar e vão falar, uau, quero isso aí também. Como é que ela chegou assim? Como é que ela consegue lidar? Como é que ele consegue lidar com essa situação assim? Demonstre a maturidade lá onde você foi chamado para ser luz. Demonstre a maturidade lá na parentela conflituosa que a gente tem, os que têm. Demonstre a maturidade lá. Revele Jesus lá pela maturidade. O menino cresceu, a menina cresceu. O que te fez crescer? Aí você vai ter oportunidade de falar, vou te apresentar o meu amigo.
Vou te apresentar o Espírito da verdade que o mundo não pode te dar. Ele que vem e produz isso em mim. É por causa dele que hoje eu lido com as situações dessa forma. Tenha um alvo de chegar no final de mais um ano, no final de 2 anos, e olhar para trás e dizer assim: uau, como é que eu estou passando essas situações em relação às últimas que eu passei. Prossiga para esse alvo e diz: Senhor, eu quero o crescimento. Eu quero o crescimento do filho que toca a herança. Eu quero o crescimento do filho que salga, que é luz colocado como uma candeia em cima da mesa, que vai brilhar onde eu estou. Tempo de maturidade. Tempo de maturidade. Deus clama por uma igreja madura. Queridos, esse ano você pode ter certeza que você vai ouvir palavras nesse altar que te empurram para esse lugar, porque Deus nos deu uma palavra preparando a próxima geração, e não tem como preparar a próxima geração se essa não tiver madura. Não tem como enviá-los como flechas que vão mais longe. Não tem como injetar neles aquilo que nós recebemos se nós não estamos prontos. Então Deus esse ano vai nos pegar nisso. Deus vai produzir situações. Deus vai colocar situações que nos empurrem para o crescimento, que nos empurrem para posicionamento de maturidade, para que a gente possa cumprir o propósito, para que a gente possa crescer nos relacionamentos, crescer dentro da congregação, crescer nos lugares onde a gente congrega. Essa palavra tem que produzir em nós aquilo que ela foi feita para produzir, aquilo que foi a intenção de Deus quando escreveu. Ela tem que gerar em nós.